Ouvir? Agora sim. Fiquei falando 5 minutos e não tava ouvindo. Nossa. Moçada, então, ninguém nem para me avisar, né? Deixa eu ajeitar aqui. Tá me ouvindo agora? E aí, Aninha, e aí, Márcia? Tudo bom? Então, moçada, vou começar de novo, tá? Então, hoje vai ser uma live diferente do que a gente vem fazendo, que são as lives de treino, tá? Hoje a convidada é a nutricionista, tá? Ela é a minha esposa, coincidentemente. A gente tem uma plataforma de treino que ela ajuda nessa parte alimentar com os nossos alunos, tá? Essas lives acontecem para quem participa, né? Quem é aluno da comunidade. Hoje a gente resolveu abrir, então é a nossa primeira live que a gente vai abrir, vai deixar salvo para o pessoal, tá? Esperar mais um minutinho, o pessoal entrar. E enquanto isso, clica no aviãozinho, clica no aviãozinho e manda aqui, para 5 pessoas. Estou mandando aqui para 5 pessoas. 5 primeiras pessoas que aparecer aí, você manda. Clica no aviãozinho. Isso o Instagram faz com que a gente venha mais gente para a live, tá? Eu separei 4 perguntas, tá? 4 perguntas que o pessoal sempre me manda lá no meu Instagram. E são perguntas que acho que a maioria das pessoas tem, tá? Tá dando para me ouvir tranquilo? Fechou? Ana, quer falar um pouquinho? Quer se apresentar? Pessoal, aí a gente já começa e vamos lá. Boa tarde, pessoal. Me escutam? Sim. Sim? Beleza. Então, eu sou a Ana, eu sou nutricionista. Eu trabalhei com nutrição clínica por 5 anos. Trabalhei no hospital, né, com nutrição hospitalar por 4 anos. E atualmente eu atuo como educadora em saúde. Então, não é diretamente a área clínica, mas a atuação de educadora em saúde me proporciona aí alguns atendimentos em coletividade, tá? E eu também sou docente da FAP atualmente, no curso de nutrição. E aí o Diego me O que convidou é então para a FAP? gente bater Para um quem não papo, conhece. algumas dúvidas que aparecem com frequência no Instagram dele. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre. E também no final algumas dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar também. Beleza. Então vamos lá, vamos começar, tá? Falo Célia, isso aí, pessoal. Então, para quem chegou agora, tá? A gente vai fazer. Então, diferente para quem entra aqui no meu Instagram e só tem treino, tá? Hoje a gente está com a nutricionista, a Ana. Ela é parceira, a gente faz um trabalho em conjunto, tá? Serão 4 perguntas que eu selecionei hoje, tá bom? E aí no final, igual ela falou, a gente vai abrir e se der tempo a gente consegue fazer com que ela responda mais algumas perguntas, tá? Então vamos lá. Ana, a primeira pergunta, tá? Acho que a maioria das pessoas tem essa dúvida, tá? Tô querendo perder a barriga. Qual o primeiro passo? Então, para quem quer emagrecer, ainda está perdido, não sabe o que comer, não sabe o que fazer, o que você me diz aí para quem está começando, né? Quem está querendo sair aí do sedentarismo, fazer uma dieta, o que você me diz? Bom, pessoal, então a alimentação, ela representa 70% de um resultado, né? Seja de emagrecimento, seja de hipertrofia, enfim, independente do resultado que o cliente, né, o aluno busca, a alimentação ela tem um peso, uma representatividade muito alta. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, eu sou uma nutricionista da linha do equilíbrio, da qualidade, né? Então, assim, vocês vão encontrar diversos perfis de profissionais no mercado, e uns mais restritivos, outros menos restritivos, enfim. Eu tenho uma política de trabalho, uma linha de trabalho onde o equilíbrio é importante, ele é fundamental, né? A gente precisa ter uma boa relação com a comida.
Então, a primeira coisa, independente, né? Ah, eu quero perder barriga, eu quero... a barriga é sempre uma grande pedida, né? Mas, independente disso, a pessoa precisa ter em mente que ela precisa melhorar a qualidade da alimentação, tá? Muito mais do que quantidade. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, eu vou cortar, diminuir o arroz, diminuir o doce, enfim. Mas não pensa na qualidade alimentar. Então, a dieta, ela precisa ter fruta, verdura, legume, água, proteína de boa qualidade, proteína magra. Então, a pessoa precisa adotar um estilo de vida mais saudável. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E a barriga, em especial, ela tem muita relação com os carboidratos. Então, quando a gente tem um estímulo de insulina muito intenso, a tendência é a gente fazer acúmulo na região abdominal. Então, aquela barriguinha, né, aquele pneuzinho em volta do umbigo ali, tem muita relação com o estímulo de insulina. Então, uma coisa importante é a gente tentar mudar o perfil do carboidrato desse indivíduo. Então, eu vou excluir o carboidrato? Não. A gente vai mudar o padrão desse carboidrato. Então, os carboidratos integrais, que tem um baixo índice glicêmico, ou seja, eles estimulam menos a nossa insulina, tá? Então, a insulina é o hormônio que é produzido no nosso pâncreas, que tem função de retirar o açúcar da nossa corrente sanguínea e armazenar ou utilizar, tá certo? Então, quando a gente estimula demais esse hormônio, a gente tende a fazer um estoque de gordura, principalmente na região abdominal. Então, é importante cuidar aí dos carboidratos, quem deseja diminuir barriga. E, obviamente, né, a gente precisa treinar, né? O Diego já vem falando isso aí, é a área dele. Vem falando isso no Instagram, na plataforma, enfim. Então, o treino também se torna imprescindível para quem quer perder barriga. Entendi. Então, você falou, né, que a alimentação aí é 70%, né, para quem quer emagrecer. E a maioria das pessoas erram em querer, vou parar de comer. Né? Acho que a gente escuta, então, para emagrecer eu tenho que parar de comer. E, na verdade, não é parar de comer. E sim, a hora que for lá no mercado, escolher os alimentos de uma forma melhor, né? Exatamente. E aí você me falou de alguns, alimentos que estimulam mais a insulina, né? Você consegue citar quais são esses alimentos, uns 3, 4 aí, exemplos de alimentos que estimulam bastante o estímulo da insulina? Os carboidratos simples, todos eles. Então, o açúcar refinado, a farinha, né, branca. Então, todas as vezes que a gente tem um carboidrato combinado com uma fonte de fibra, ou uma fonte de proteína magra, ou uma fonte de gordura boa, a gente consegue fazer um estímulo menor na nossa insulina, tá? Então, a gente não faz um pico glicêmico, tá? Todas as vezes que eu faço um pico glicêmico, eu necessito de um estímulo maior de insulina. Então, aquele carboidrato refinado que vai chegar na corrente sanguínea de forma muito brusca, de forma muito rápida, ele vai exigir um estímulo maior de insulina. Então, os carboidratos todos simples não são interessantes para quem deseja perder barriga, tá? E quais são esses carboidratos simples aí, tipo, os mais famosos? O açúcar, tá? Então, todo tipo de doce, bala, chicletes, doces de forma geral, sobremesa, bolo, bolacha. Então, para quem quer emagrecer, né, o pão francês, pão branco, né, pão de forma branco, o arroz branco. E embora eu não esteja dizendo que não é para comer esse tipo de alimento, tá? O que a gente precisa? Saber fazer uma combinação adequada, tá certo? Então, quando, por exemplo, eu escolho comer um pão francês, que eu sou super a favor, né? Não sou contra o pão francês, mas ao invés de comer um pão francês com margarina, que é uma fonte de gordura animal, eu vou comer esse pão francês com um recheio mais adequado. Então, eu posso fazer um pão francês com ovo mexido,
Eu posso fazer um pão francês com um antepasto de berinjela, por exemplo, né, alguns vegetais. Então, tudo isso faz com que eu reduza o índice glicêmico desse pão francês, que naturalmente é alto, tá? Mas uma vez que eu coloco uma proteína magra, uma fonte de fibra ou uma fonte de gordura boa, eu diminuo o índice glicêmico desse pão francês. Entendi. Pegando esse gancho, eu tenho uma pergunta aqui que me mandaram ontem, na hora que eu coloquei, que aqui tá para ganho de massa magra. Precisa cortar carboidratos? Mas eu vou, já que você falou bastante de carboidratos, vamos entrar para ganho de massa magra ou para perder gordura. Você indica cortar algum tipo de nutriente, igual ela está perguntando? Preciso cortar carboidrato? Porque você já falou também que você não é a favor de cortar alguma coisa, né? Então explica melhor aí, porque assim, o que eu mais escuto é que eu preciso parar de comer tal coisa para emagrecer, ou, né, nesse caso, que seria para aumentar a massa magra. Mas, então, não preciso cortar, tipo, vou fazer uma dieta sem carboidrato. Eu escuto bastante isso. Para emagrecer, eu cortei o carboidrato. O que você me diz? Então, não preciso cortar o carboidrato. Essa conduta, ela é muito habitual mesmo das pessoas, né? Principalmente aquelas que desejam, que acabam fazendo uma tentativa de dieta por conta, né? Sem a orientação de um profissional, isso é muito recorrente. Então, como eu falei inicialmente, eu tenho uma linha de trabalho de equilíbrio. Então, por alguns motivos, eu não sou a favor do corte, né, do carboidrato e de repente, nenhum outro nutriente. Mas a gente pode falar disso melhor em outra oportunidade. Mas o carboidrato em especial, alguns tecidos do nosso corpo, exemplo, o sistema nervoso central, a nossa retina, os nossos rins, as nossas hemácias, né? Todos eles necessitam, né, o substrato principal para gerar energia para esses sistemas e tecidos é o carboidrato, tá? Então, é essencial. Desculpa, não entendi. Então é essencial, né? Mesmo para quem quer perder gordura, é essencial. Exatamente. Então, assim, é importante a gente saber que alguns tecidos, eles dependem primordialmente do carboidrato, né, desse nutriente. E quando a gente, de repente, consome muito pouco, ou a gente ausenta esse nutriente da nossa rotina alimentar, o que acontece? O corpo, ele precisa, então, gerar uma nova fonte de energia, né? A gente chama de gliconeogênese. Então, o que é a gliconeogênese? É uma formação de energia, tá? Que não é um carboidrato. Tá? Então, a proteína, por exemplo, é um nutriente que a função principal, né, construção muscular, vamos pensar assim, né, dentre outras, tem função hormonal, enfim, a proteína tem muitas funções. Mas quando eu como proteína e eu para função e não função proteica, eu acabo prejudicando aí o meu processo de emagrecimento. Então, a proteína ela tem que fazer função proteica, não função energética. Então, dos substratos que a gliconeogênese utiliza, né, para formar uma nova energia é a proteína. Então, a gente acaba aí desviando esse nutriente da sua função principal. Então, eu não considero que a retirada do carboidrato seja uma estratégia efetiva. O que a gente pode fazer para melhorar, então, esse resultado é melhorar o perfil do carboidrato que eu vou consumir, como a gente já falou na questão anterior. Então, ao invés de escolher um carboidrato simples e refinado, eu vou escolher um carboidrato integral, que ele, né, tem um índice glicêmico menor, então ele impacta muito menos na minha insulina, enfim, todo o processo metabólico, né, do ponto de vista energético. Então, eu não sou a favor de tirar, tá? Primeiro, né, por esse motivo aí fisiológico. Segundo, eu sempre oriento, né, os pacientes da seguinte maneira. Aquilo que você vai fazer, então eu vou ter uma conduta frente à minha dieta. Se é uma conduta que eu não consigo sustentar por muito tempo,
possivelmente é uma escolha não assertiva, né? Então, por exemplo, eu vou falar para o meu paciente que ele nunca mais vai poder comer arroz, por exemplo, né? Será que ele vai conseguir ficar a vida toda sem comer arroz? Se a resposta for não, eu não vejo isso como uma estratégia eficiente, tá? Então, a gente precisa lembrar que comida é prazer, né? A gente precisa estabelecer uma relação boa, saudável com a comida. Não adianta eu estabelecer uma relação que emocionalmente eu não vou conseguir sustentar. Então, eu acredito muito nessa questão do equilíbrio, de melhorar o perfil desses nutrientes que eu vou estar ingerindo, ao invés de excluir absolutamente esse nutriente. Principalmente aí, a primeira via de energia é o carboidrato, né? E a segunda questão aí é esse hábito que eu acho bastante importante a gente pensar numa mudança sustentável, uma mudança que eu consigo fazer aí a longo prazo. Entendi. Então, pensando nisso, porque um dos pontos principais, né, mais importantes para o emagrecimento, falando de treino, é a intensidade do treino. E você acabou de me falar que é a principal fonte de energia, né? Então, como que a pessoa ela vai conseguir fazer um treino em alta intensidade se ela não tem a principal fonte de energia, né? Seria mais ou menos isso. Não é nem falando em treino, tá, Diego? Eu digo assim, do ponto de vista fisiológico mesmo, de um indivíduo em repouso, tá? Porque sistema nervoso central, retina, hemácias, rins, eles precisam primordialmente de energia advinda do carboidrato, tá? Então, isso pensando no repouso. Agora, no treino, né, a gente acaba mobilizando aí a gordura, né? A gente faz a lipólise, né, que é a quebra do tecido adiposo, né, dos ácidos graxos que estão ali reservados, guardadinhos no nosso tecido adiposo, justamente aí é onde a gente consegue aí o emagrecimento, né? Mas sem dúvida, para o próprio treino também, o carboidrato ele é importante. Entendi. Beleza. Moçada, se tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem ir mandando, eu liberei aqui os comentários. E se tiver ruim para enxergar, Ana, fala aí que daí eu fecho de novo os comentários, tá? Mas eu deixei aberto para, se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente já vai anotando, tá? A terceira pergunta, né, já que a gente falou de restringir alguma fonte de nutriente, o pessoal fala bastante de suplementos, né? Principalmente a galera que já treina. Então aqui a pergunta é: suplementos são essenciais numa dieta? E aí aqui tanto para quem quer aumentar a massa magra e tanto para quem quer emagrecer. Então o que você tem qual que é a sua opinião sobre suplementos? Se é preciso, se é essencial, o que você me fala sobre suplementos? Bom, então assim, mais uma vez eu vou frisar aqui que eu sou uma nutricionista que eu gostaria, né, que as pessoas tivessem uma reeducação alimentar, tivessem um padrão alimentar de forma geral mais saudável e não pontualmente. Estou fazendo um processo, estou tentando, né, um processo de emagrecimento. Eu vou pontualmente melhorar a minha dieta naquele período. Não. Eu acho que a gente tem que ter uma relação adequada e saudável com a comida. E normalmente, Diego, as pessoas conseguem toda a demanda dela, seja proteica, de diversos nutrientes, ela consegue atingir essa demanda somente com a alimentação. Então, uma coisa que é importante a gente frisar é a diferença de suplemento e complemento. Muitas vezes, o suplemento alimentar, que é para suplementar aquilo que eu não consigo atingir com a minha alimentação, ele se torna um complemento. Por quê? As pessoas mais leigas, assim, elas começam a treinar e já buscam lá alguma fonte de suplementação. Um whey, por exemplo, né, que é bastante recorrente. Então, quando ela toma o whey, muitas vezes ela tem um comportamento de continuar uma dieta ali muito bagunçada, muito errada, mas ela toma o suplemento dela. Só que com essa alimentação desorganizada, bagunçada, ela não consegue atingir o valor, a demanda proteica dela.
E aí ela vai lá e toma o whey, e o whey não se torna um suplemento, ele se torna um complemento. Ou seja, ele acaba suprindo só a demanda ali diária de proteína, ao invés de suplementar, ao invés de aumentar essa demanda. Então, é um gasto, na verdade, desnecessário quando o suplemento ele é mal colocado, mal inserido na rotina desse paciente. Muitas vezes a gente consegue excelentes resultados sem suplementação. Claro, vai existir momentos de necessidade? Sim, mas isso precisa ser calculado, precisa ser monitorado por um profissional nutricionista para ver se de fato você precisa desse suplemento proteico. Normalmente é um suplemento proteico, né, que o paciente busca. Mas respondendo então resumidamente, normalmente a pessoa não precisa de suplementação. Só com a alimentação que ela tem, ela consegue atender toda a demanda de nutrientes que esse treino aí vai exigir. Entendi, beleza. E pegando esse gancho também, a nossa última pergunta, que você já meio que respondeu, aconselha trocar a janta por um shake, né? Por algum tipo de suplemento. Então, o que você diz sobre trocar alguma alimentação, alguma refeição, na verdade, por algum tipo de suplemento? O que você recomenda? Bom, então o shake, né, por mais completo que ele possa ser, então vamos pensar que nesse shake a gente tem uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, vitaminas e minerais. Então, por mais completo que esse shake possa ser, eu, Ana, não sou adepta de troca de refeições, principalmente jantar e almoço, que são refeições principais, por shake, tá? Por alguns motivos. Vamos pensar em jantar, que eu acho que a pergunta inicial era essa, né? Se a gente poderia trocar um shake pelo jantar. Só te cortando, uma das coisas que eu escuto muito eu tô fazendo regime, eu não tô jantando. Esse de fato, é um hábito bem recorrente e as pessoas consideram que é um hábito saudável para o processo de emagrecimento ou para o processo de o jantar, gente, ele precisa ser constituído de alguns nutrientes que são importantes para o processo de detox. Por exemplo, o que é o detox? É o processo onde o nosso fígado está fazendo a sua limpeza. E esse processo normalmente acontece em período noturno, né? Então pega ali à noite, o sono, tá? Então, alguns nutrientes são importantes para esse processo de detox. Por exemplo, é imprescindível que o seu jantar tenha uma salada, né? Não dá para comer só o carboidrato e a proteína. Então, é importante os vegetais estarem inseridos por conta desse processo de limpeza e detoxificação, né? Que a gente fala do nosso fígado, tá certo? E mais uma coisa que eu acho importantíssima o quanto tempo eu vou conseguir sustentar a minha alimentação, a minha rotina alimentar, tomando um shake, seja no almoço, seja no jantar. Será que essa é uma estratégia sustentável? Eu vou conseguir fazer isso o resto da minha vida? Eu vou conseguir fazer isso até quando? Então, eu acho que esses radicalismos desnecessários, muitas vezes, eles desencadeiam um processo emocional de privação, né? Que é muito negativo a médio e a longo prazo. Onde você, de repente, fala, eu cansei de fazer isso, eu não quero mais fazer, eu não consigo fazer. Então, traz também uma sensação para o indivíduo de impotência, eu não consigo. Por quê? Porque ele não consegue sustentar aquele hábito por muito tempo. Então, isso é muito negativo, né? Pensando do ponto de vista emocional. Então, eu acho que a dieta, ela precisa ser uma dieta onde você atenda, sim, as suas demandas, as suas necessidades fisiológicas, mas também emocionais, porque comer, como a gente já falou, é uma fonte de prazer. Então, a melhor forma, sem dúvida, é você aprender a se relacionar melhor com a comida. Eu acho que esse é o ponto-chave aí de qualquer processo, de qualquer
objetivo que você tenha, seja emagrecer, né? Então, seja perder gordura, seja fazer uma hipertrofia, seja uma alimentação para uma patologia, enfim, qualquer que seja o seu objetivo, o mais importante é você aprender a se relacionar bem com a comida, entender que em alguns momentos você vai sair da linha que você estabeleceu como saudável. Uma vez que você sai dessa linha, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para a linha saudável na próxima refeição. Então, entender esses processos, é muito importante para o sucesso de uma alimentação saudável e o sucesso de um objetivo, né? Seja perder peso, enfim. Às vezes a pessoa está numa dieta, está conseguindo, né, se alimentar mais saudável e aí de repente ela não consegue, né? Perde ali, igual você falou, e aí chuta o pau da barraca, né? Então, se ela souber que ela tem uma próxima refeição que ela pode voltar a se alimentar, isso é bem bacana, né? Isso é bem E isso legal. acontece muito quanto mais restritiva é a sua proposta de dieta, a chance de você sair da linha e abandonar o barco é muito grande. Por isso que eu sempre proponho mudanças e pequenas metas que você vai conseguir atingir. Não adianta propor para um paciente, por exemplo, eu não bebo nem um copo de água durante o dia inteiro. Mas agora você tem que beber 2,5 litros todos os dias. Então, não adianta eu propor uma coisa que está muito distante do que ela atualmente vem conseguindo fazer. A gente vai precisar trabalhar pequenas metas até a gente chegar na nossa meta maior e nosso objetivo final. Então, esse equilíbrio, esse entender que o processo é um degrau de cada vez, é super importante para um sucesso na dieta, né? No seu processo de reeducação alimentar. E eu sou extremamente a favor da reeducação alimentar, do gradual, né? É uma palavra que eu gosto muito. As coisas precisam acontecer de forma gradual, de forma como que você vai. Então agora eu consegui beber um copo. Então eu vou tentar minha próxima meta são 2 copos. A minha outra meta, 1 litro e assim por diante. A gente precisa ir nesse gradual, que sem dúvida a chance de sucesso ela é muito maior dessa forma. Entendi. Você comentou aqui, ó, que eu anotei que a salada é importante no jantar. Eu, particularmente, eu acho muito difícil ter uma salada na janta. Normalmente eu vou sempre em algum lugar que eu vou jantar e tal, é difícil. Então, você acha que é essencial, então, a salada na janta? Eu acho. Quando eu trabalhava com nutrição clínica, né, em consultório, eu costumava explicar para os pacientes da seguinte forma: o jantar, ele deve ser um espelho do seu almoço. Então, tudo aquilo a nível de qualidade, tudo aquilo que você come no almoço, você deve reportar para o seu jantar também. Então, eu te pergunto, Diego, você come presunto e queijo com arroz e feijão? Diego, não Oi. come, nem Não. eu, né? Então, eu posso fazer na janta, por exemplo, um bauru? Não. Mas eu posso Entendi. fazer na minha janta um sanduíche? Posso, desde que esse sanduíche seja composto por nutrientes adequados. Então, vamos pensar num sanduíche, eu vou fazer lá um sanduíche com pão francês. O pão francês, ele se assemelha ao carboidrato do almoço, que pode ser um arroz, pode ser um macarrão, pode ser uma batata. Então, o carboidrato do seu jantar já está ali no pão. Eu quero fazer um ovinho mexido e colocar nesse sanduíche. Então, o ovo mexido é a fonte de proteína do seu jantar, tá? Então, no almoço você pode comer o quê? Um bife, um frango, um ovo, um peixe, uma carne de porco. Então, aquilo que você coloca lá no seu almoço com arroz e feijão, você pode também colocar no seu jantar sem nenhum problema. E vou fazer lá, vou colocar um alface, um tomate, uma cenoura no meu pão.
e eu comi um sanduíche com ovo. Tá errado? Não está errado, porque o padrão de nutrientes que você colocou, que você escolheu, é o mesmo padrão de nutrientes do que o seu almoço. Por isso que eu falo, Então, almoço e jantar, eles precisam ser espelhos. Ah, eu quero comer uma sopa na janta. Basta você colocar um carboidrato, uma proteína e os legumes, os vegetais, na sua sopa. É uma janta ok. Então, a gente tem que ter essa ideia de espelho, ela é muito legal para a pessoa pensar no que ela vai jantar, tá? Então, eu não como salame com arroz e feijão, eu não como queijo branco com arroz e feijão, embora seja uma opção de queijo saudável, eu não como com arroz e feijão. Então, esses nutrientes, eles precisam estar no jantar para ajudar, para auxiliar o meu fígado aí nesse processo, tá? Um outro ponto importante, Diego, você vai encontrar profissionais que vão falar para você, não, você pode trocar o seu jantar por um shake, tá? Dependendo da composição desse shake, obviamente. Mas não é a minha conduta, tá? Mas isso é também muito particular, né? De cada profissional. Você vai encontrar profissionais com linhas de trabalho diferentes. Então, não estou dizendo que está errado, mas não é uma coisa que eu acho que seja efetiva. E você está me dizendo, tá, eu quero emagrecer, e aí você acabou de me dizer que na minha janta, ao invés de deixar de comer, eu posso comer um pão. Se esse pão tiver um recheio adequado, pode, não tem problema. Eu não quis comer comida, arroz, feijão. Não, mas eu vou transportar para esse meu pão tudo aquilo que eu comeria num prato de arroz e feijão. Isso é bom, porque eu escuto muito pão, nem pensar, e principalmente à noite, né? Então, se eu comer pão à noite, meu Deus, amanhã eu vou... Esse é outro ponto bem importante, né, Diego? A individualidade de cada cliente, de cada aluno, ela é importante. Que horas você treina? Eu não sei se você treina à noite, se você necessita de uma quantidade de carboidrato maior nesse período. Então, por isso que eu falo, essa privação, e as pessoas acabam fazendo umas exclusões, né, por conta, sem entender muito bem a sua própria rotina, né? Então, assim, o carboidrato, a gente precisa, tem a demanda ali diária, e você precisa atender essa demanda diária. Agora, eu vou comer mais carboidrato à noite ou durante o dia? Depende. Então, nada do que eu estou falando aqui serve para todo mundo. As pessoas precisam entender que cada rotina de treino, de trabalho, vai se encaixar em um perfil de alimentação, de rotina alimentar, tá certo? Então, outra coisa também que você falou e as pessoas me lembrou que as pessoas crucificam muito, é o coitado do pão francês, tá? E aí a pessoa vai lá e faz a seguinte troca, Diego. A pessoa ama pão francês, né? Tem pessoas que são viciadas em pão francês. E aí tá, eu não vou comer pão francês, mas eu vou comer uma tapioca. Gente, 2 colheres de sopa, que é uma colher pequena, de tapioca correspondem a um pão francês. Então, uma tapioca de 2 colheres de sopa vai dar uma tapioca assim, ó, minúscula. Então, Ana, para matar a minha fome, eu prefiro comer um pão francês. Lógico, a gente depende do recheio, tá? Mas eu prefiro comer um pão francês do que uma tapioca. Vai por maionese. Então, tudo isso também a gente precisa... Desculpa, não entendi. Não vai fazer um pão com maionese e calabresa? Isso aí. Então, as pessoas precisam também respeitar as suas preferências, as suas individualidades. Tudo isso é importante ser levado em consideração, né? Eu não gosto de tapioca, mas a nutricionista falou que eu tenho que trocar o pão francês por uma tapioca. Então, é esse equilíbrio que eu quero chegar com vocês. É um equilíbrio de uma alimentação saudável, mas de uma satisfação pessoal também, né? É entender o princípio, né? Muito importante. É entender o princípio, na verdade, né? E não, eu preciso comer isso, cortar isso e isso. Não, é entender que por trás tem todo um princípio, né? É isso que acho que você quer passar. Exatamente. Eu trabalhava também muito com instrumentalizar o meu cliente
para que ele possa fazer as suas próprias escolhas. Lógico, eu colocava lá um cardápio. O cardápio é uma ferramenta importante que a nutrição utiliza? Sim. Mas é o mais importante? Não. Você não vai em uma festa de aniversário, por exemplo, e vai encontrar lá na mesa de doce: ah, mas no meu cardápio não tem brigadeiro. Lógico que não tem brigadeiro. Então, você saber se comportar diante das situações, seja uma situação festiva, um Natal, Ano Novo, casamento, enfim, é o mais importante nesse processo. O dia a dia é mais tranquilo, né? Tá escrito lá o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas e quando eu saio eu me exponho a uma situação diferente do meu dia a dia? Como que eu vou me comportar? Como que eu vou agir? Será que eu vou não vou comer nada do que tem nessa festa? Tá, mas e o meu Aí eu tenho que levar social? minha E o meu marmita. emocional? Então. Imagina chegar numa festa. Eu conheço gente que vai pro casamento, que vai pra festa, tira a marmitinha porque sabe que lá não vai ter nada que está no cardápio dela e ela tem que seguir o cardápio que a nutricionista passou 100%. Eu também, assim, não condeno esse tipo de prática, né? Cada um sabe, né, das suas dores, mas eu não eu tô não condenando. acho que isso é emocionalmente saudável, né? Mas se eu tiver uma opção, já, tipo, ó, não tá no seu cardápio, mas você vai para uma festa, então você aprende a comer dentro de uma festa. Exatamente. Naturalmente. Porque daí assim, aquilo que a gente já falou, a pessoa vai para uma festa, aí lá ela não resiste, ela toma um refrigerante, ela come um brigadeiro, aí ela fica se culpando, aí no dia seguinte, na segunda-feira, ela não volta, porque ela fala assim, já comi, já estraguei com tudo, agora eu já vou cagar, já perdi tudo. Entendeu? Essa culpa, né? Ela precisa ser trabalhada também, né? Por isso que eu falo, o emocional é importante. E uma vez que você não tem uma obrigatoriedade de fazer algo extremamente restritivo, te faz pensar de uma maneira diferente, né? Então, assim, eu vou no aniversário, eu vou consciente, o que eu vou encontrar lá, eu vou comer, mas na próxima refeição, seja ela no mesmo dia ou no dia seguinte, eu vou voltar para minha rotina. As pessoas têm um péssimo hábito de pensar: eu vou num casamento hoje à noite, já começa estragando lá no café da manhã. Então isso está errado. Eu vou fazer o meu dia normal, eu vou comer minhas frutas, as minhas verduras, meus legumes, tomar água, que é super importante. E lá nesse momento do casamento eu vou comer, né? Lógico, ter um olhar também para aquilo que você está sendo exposto. Então, ali é um jantar de casamento, por exemplo. Vai ter salada? Com certeza vai. Então, você também pode não abrir mão da salada nesse momento. Então, eu vou comer a salada, mas eu sei que eu vou comer uma massa, que é um pouco mais calórica. Eu sei que eu vou, de repente, escolher uma bebida alcoólica, que eu vou comer um docinho, que eu vou comer o bolo. E ok, tá tudo bem. Vamos voltar, então, para a linha saudável lá no domingo pós-casamento. Então, isso é bem importante. E outra coisa que eu gostava muito de deixar claro é o seu treino, né? O corpo não sabe que hoje você tem casamento, que hoje é domingo, que hoje é sábado, que é feriado, que é meu aniversário. Não, eu vou treinar igualmente, eu vou comer as coisas saudáveis igualmente, vou sair um pouco da minha rotina no jantar desse casamento? Vou. Mas, naturalmente, na próxima refeição, eu devo voltar para minha rotina saudável e ok, vamos seguir em frente, né? Entendi. Muito obrigado. Pessoal, eu vou abrir aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida, moçada, que queira perguntar? A oportunidade é agora, hein? Uma consulta com a Nutri é cara, aproveita. Aproveita. Alguém tem alguma dúvida sobre o que ela falou? Pode ser sobre outra coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Deu para entender, galera? A galera está com vergonha, eu acho. Quer falar mais alguma coisa, Ana? Para a gente encerrar, então, o pessoal acho que entendeu tudo, né? Quer falar aí mais alguma coisa? Não, pessoal, acho que do conteúdo em si, né, de alimentação, acho que basicamente era isso. Eu me coloco à disposição, né, de repente,
às vezes a vergonha que tá pegando, né? Então depois eu me coloco à disposição também para tirar dúvidas que vocês possam vir a ter, tá? Agradeço o Diego pela Eu que agradeço. oportunidade. Eu que agradeço. Hã? Eu que agradeço. A gente vai E é combinar um isso, próximo dia. gente. Acho importante, assim, vocês pensarem sempre nesse equilíbrio, né? Equilíbrio é fundamental para qualquer objetivo. Se relacionar bem com a comida é importante. Comida é prazer, não é só suprir uma necessidade fisiológica, mas sim ela traz momentos de prazer, ela traz socialização. Então, a ideia é que você aprenda a se relacionar com a comida para a sua vida toda e não para um momento pontual. Eu tô lá no Diego, eu tô treinando, tô focada e vou fazer uma dieta ali por um período de 2, 3, 6 meses, enfim, quanto tempo for. Não, eu vou aprender e vou me relacionar melhor com a comida sem culpa, né? A culpa atrapalha muito os nossos resultados. E acho que essa é a mensagem, assim, a gente tem que comer Deixa eu ver mais aqui, alimentos. Deixa eu ver se a Lucélia quer perguntar alguma coisa. Quer perguntar, Lucélia? Vamos ver se a Lucélia aí tem alguma pergunta. Ela falou um oi. Deixa ela perguntar. Quer perguntar, Lu? Vamos ver se ela tá. Pode continuar falando, Ana. Cortei. Não, é isso mesmo. É se relacionar bem com a comida, ter equilíbrio, comer com consciência. Às vezes a gente faz algumas escolhas que a gente conscientemente sabe que não é saudável, mas automaticamente a gente volta ali para nossa rotina saudável. Tem períodos mais difíceis, né? Férias, festas, enfim. Mas esse equilíbrio aí é o que eu sempre... A palavra equilíbrio eu acho que é muito boa. Bom senso também, né? Eu gosto bastante. E é isso. Entendi. Bom, não sei se ela só falou um oizinho para nós, mas, ô Lu, se você quiser responder alguma coisa, pode me mandar lá no... lá, sim, quer responder, quer mandar sim. Vamos esperar, então, a pergunta dela. A Lucélia, ela é minha aluna, tá? Ela já treina com nós, então vamos ver que a dúvida dela pode ser a dúvida de outras pessoas também. Vamos esperar. Às vezes tem um atraso, né? Então a gente está falando aqui e ela está ouvindo com um atrasozinho, que pode ser isso. Moçada, quem tiver dúvida aí, pode ir mandando, tá? A gente já está encerrando essa live. Olha lá. Chá termogênico ajuda, Ana. Bom, de forma geral, assim, né, os termogênicos... Bom, na verdade, assim, eu acho que ajuda a emagrecer. Ela não colocou, mas provavelmente chá termogênico ajuda a emagrecer? É para emagrecer, Lu? A sua dúvida? Porque tem seus benefícios, mas para emagrecer eu já tenho a minha dúvida. Na verdade, assim, o gengibre, ele é termogênico, como você colocou aí, né? Ela colocou gengibre, cravo e canela. São alimentos que ajudam a queimar, né? Acelerar o nosso corpo, tá? Sim. Mas eles sempre precisam ser aliados a uma alimentação saudável de forma geral. Eu não gosto, assim, de enaltecer muito algum alimento, sabe? E crucificar outros. Então, como eu falei, eu sou a favor do equilíbrio e nada sozinho vai ajudar você a emagrecer, né? Então, eu tenho só tomado chá e de repente feito o treino, né? Vai me ajudar? Eu acho que você precisa de algo mais, tá? Então, assim, esse equilíbrio ele é bem importante. Não adianta tomar um chá e achar que esse chá vai resolver a vida, tá? Então, eu sou a favor aí de você fazer outras coisas aliadas ao chá, tá? Já é importante tomar cuidado com o volume, tá? Então, assim, mais de 1 litro de chá ao longo do dia não é algo tão interessante. Então, fica ali num volume de meio litro a 1 litro que fazendo também outras coisas, tendo outras condutas que vai sim te ajudar. Entendi, é bem na moda, né? Hoje, chá emagrecedor,
e chá não sei o quê, né? Mas entendi. Galera, É o alguém tem mais apelo da alguma... indústria, né? Exatamente, exatamente. Chá seca a barriga. Vou criar um chá seca a barriga. Tem vários alimentos que as pessoas que estão na moda, assim, que as pessoas deixam ele lá no top 10, né? É igual água com limão, né? Diz que água com limão emagrece. Exatamente. Benefícios, né? Diversos. Mas ele não vai ajudar você a emagrecer por si só, né? Aí ela complementou ali, olha, Diego, no chat, junto com o treino com dieta, sim, vai te ajudar, tá? Entra, é como se fosse, não sei, estou fazendo uma pergunta também para você. Existe suplementos que são termogênicos, né? Como se fosse uma suplementação sem ser industrializada. Entraria nisso? Olha, o termogênico, de forma geral, muitos, eu acho que tem um efeito, assim, muito pequeno, sabe? Frente a custo, enfim. Então, eu acredito muito mais num treino bem feito, numa dieta bem feita, do que essas ajudas aí que trazem um custo elevado para a sua dieta, sabe? Eu gosto mais de uma coisa mais tradicional, eu sou mais do tradicional. Entendi. Muito obrigado. Galerita, alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu vou liberar a nossa Nutri. Ela ainda vai trabalhar hoje, ela falou. Vou liberar ela. Galerinha, tudo certo então? Ana, muito obrigado. A gente vai encerrar, tá? A gente vai marcar o próximo dia aqui para a gente combina, avisa o pessoal. Moçada, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Que você tenha um ótimo final de semana, tá? Obrigado pela sua disposição, beleza? Tá aí? Te perdi. Tá me ouvindo? Acho que eu perdi ela. Ainda bem que foi agora no final. Agora eu tô ouvindo. Aninha? Então, Oi. não sei se você ouviu, eu te agradeci só, tá? Valeu pela disposição, muito obrigado, ajudou muito, né? Já abriu um pouco aqui a cabeça em relação a carboidrato, a suplementação. Você tem um ótimo final de semana e, pessoal, muito obrigado. Vou encerrar, tá? Um beijo, obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Galerinha, então foi isso, tá? Muito obrigado aí para quem ficou, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho. Ajuda muito, né? Uma conversa com a Nutri. A dieta ela é muito complexa, né? Então a gente tem muitas dúvidas, tá? Muito obrigado. Agradeço aí pela paciência, tá bom? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Pessoal que está treinando, amanhã eu libero a programação, tá? E como que vai ser as lives, a programação da semana. E para o pessoal da plataforma, essa live já vai ficar salva lá. Então, se você perdeu alguma coisa, já vai estar lá na plataforma, tá? E provavelmente semana que vem vai ter provavelmente não, vai ter a live exclusiva com a nutricionista dentro da plataforma e eu aviso, tá? Eu aviso nos grupos. Então, quem ainda não está no grupo, Lari, não sei se você já entrou no grupo do Telegram e no grupo do Facebook, tá? Grupo exclusivo lá para o pessoal da plataforma. Moçada, tenha um ótimo final de semana. Valeu. Tamo junto.